Is that what you think? Well, if that is what you think, I have something to tell you. Something that may shock and discredit you. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 20 estrelas de TV que morreram tragicamente durante a produção. I'm sitting here talking to a dumb frog. Thanks a lot. I'm sorry. I'm awfully sorry about that. You just alienated all the frogs out there. Nessa lista veremos várias estrelas da televisão que faleceram enquanto seu programa ainda estava em produção. Qual notícia foi a mais chocante? Conta aqui nos comentários. Lynn Thigpen, The District. Essa atriz é provavelmente mais lembrada como The Chief, do game show da PBS, Onde no Mundo Está Carmen Sandiego. Carmen Sandiego and her slew of slippery sleazoids have struck again. This time, they did the dreadful deed in Edmonton, Alberta, Canada. A partir do ano 2000, ela estrelou como Ella Mai Farmer, do drama da CBS The District, que segue a pequena equipe do Departamento de Polícia de Washington. Thigpen filmou quase toda a terceira temporada de The District, antes de morrer repentinamente de uma hemorragia cerebral em março de 2003. Ela tinha 54 anos. Ella Mai foi morta no programa em resposta, com a sua personagem sofrendo um derrame repentino. Hello. Hello. Nancy. Chief. Ella's dead. The District foi ao ar mais uma temporada sem Thigpen, antes de terminar em maio de 2004. Christopher Evan Welch, Silicon Valley. Ao longo da primeira temporada de Silicon Valley, Christopher Evan Welch interpretou o investidor bilionário Peter Gregory. Here's what we will do. Monica, have one of the assistants go to the nearest Burger King location and purchase one of everything. Peter frequentemente entra em conflito com o bilionário rival Gavin Belson, e os dois estão atrás de um algoritmo criado por um homem chamado Richard. Infelizmente, Welch foi informado logo após atirar no piloto que o câncer de pulmão estágio 3, o qual ele já havia derrotado antes, estava de volta e havia metástase em seu cérebro. Pouco depois de filmar o 5º episódio da temporada, o câncer ceifou a vida de Welch e ele morreu aos 48 anos. O seu personagem, por sua vez, faleceu em uma viagem ao Serengeti. He was the smartest, shrewdest, strangest man I've ever known. I can't believe that he's gone. Miguel Ferrer, NCIS, Los Angeles. Não apenas a morte de Miguel Ferrer foi incorporada ao NCIS Los Angeles, mas também a sua doença. Ferrer começou a interpretar Owen Granger em 2012 e apareceu em mais de 100 episódios da série. Around here we call him Granger Grumpy Pants or Herr Giesmeister. Assistant director will suffice moving forward. Oh, where were you on that one? Thanks for the heads up. Infelizmente, ele acabou sendo diagnosticado com câncer na garganta. Para explicar a rouquidão crescente de Ferrer, o seu personagem também desenvolveu o câncer terminal. A aparição final do ator é no episódio da 8ª temporada, Payback, e após a sua morte, ele foi excluído permanentemente da série no episódio seguinte. Owen foge do hospital em que está internado e deixa um bilhete de despedida para Hattie. Mais tarde, na 9ª temporada, é confirmado que Owen morreu de câncer. He died leaning up against the tree, looking out at the valley. Nancy Marchand, Família Soprano. A atriz brilhante Nancy Marchand interpretou uma das piores mães da história da televisão, Lívia Soprano. Stop telling me how to live my life. You just shut up. I just worry about you. And don't start with that nursing home business again. Lívia foi uma das principais antagonistas das 2 primeiras temporadas de Família Soprano, e Marchand foi aclamada por sua atuação, incluindo um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. O papel de Lívia diminuiu muito na 2ª temporada, pois Marchand estava ficando cada vez mais doente. Em 18 de junho de 2000, ela faleceu de câncer de pulmão e enfisema. A sua morte foi registrada no episódio da 3ª temporada, Prochei Livushka, no qual Lívia teria morrido de um derrame repentino. She didn't want a funeral. She didn't want a remembrance of any kind. Why? She didn't think anybody would come. O seu personagem foi fisicamente, mas ela continuou a assombrar o seu filho, Tony, durante o restante da série, literalmente.
Adam West, Family Guy. Embora todos conheçam Adam West como o Batman mais exagerado, ele também ganhou enorme popularidade por interpretar versões cômicas de si mesmo em vários programas de animação. Talvez o seu maior trabalho tenha sido em Family Guy, no qual interpretou o indiferente prefeito da cidade. I love this job more than I love taffy. And I'm a man who enjoys his taffy. West claramente se divertiu muito com o papel e o manteve até o fim. West faleceu de leucemia em junho de 2017, aos 88 anos. Ele gravou 5 episódios futuros de Family Guy antes da sua morte, e o seu personagem foi eliminado para sempre do episódio da 17ª temporada, Adam West High. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. Nicolas Colasanto, Cheers. Após Raging Bull em 1980, Nicolas Colasanto estava se preparando para pendurar o seu chapéu de ator. Ele havia sido diagnosticado recentemente com uma doença cardíaca e estava tendo dificuldades em encontrar um trabalho estável devido à sua saúde debilitada. No entanto, o papel do técnico Ernie Pantusso caiu em seu colo e Colasanto permaneceu regular no programa por 3 temporadas. The whole league talked about the blind man who played shortstop for Topeka. But Ernie, you're all confused. They called me the blind man because I sold Venetian blinds door to door during the off-season. A sua saúde piorou ainda mais conforme a série avançava, e os seus colegas de elenco notaram a sua perda de peso e a dificuldade que ele estava tendo para se lembrar das suas falas. Ainda assim, ninguém sabia o quão ruim era. Colasanto morreu aos 61 anos em 12 de fevereiro de 1985. O treinador foi eliminado do programa e substituído pelo personagem de Woody Harrelson, Woody Boyd. I'm a friend of Coach's. Is he around? I'm sorry, Woody. I guess you hadn't heard. No, Coach passed away a couple months ago. But yeah, I'd like to think he's still around. Larry Hagman, Dallas. J.R. Ewing é um dos melhores vilões da história da televisão e foi interpretado com perfeição por Larry Hagman. Who's there? Hagman apareceu em todos os episódios de Dallas e mais tarde estrelou o revival da TNT em 2012. Tragicamente, ele foi diagnosticado com câncer de garganta estágio 2, cerca de 1 ano antes da estreia da série. Ele entrou em remissão, mas mais tarde foi diagnosticado com um tipo de câncer no sangue, que evoluiu para leucemia mieloide aguda. Ele morreu da doença em 23 de novembro de 2012, aos 81 anos. E J.R. Ewing foi posteriormente morto no episódio da 2ª temporada, The Furious and the Fast. Just remember, I'm proud of you. You're my son. From tip to tail. Thank you, Daddy. That means a whole lot for me to hear you say that. Bill Paxton, Training Day. Em 2017, a CBS exibiu uma continuação do aclamado drama policial de Antoine Fuqua, com Bill Paxton interpretando um policial moralmente corrupto, em comparação com o personagem de Denzel Washington no filme. This franchise officially closed due to numerous fire code violations. You think it's easy maintaining a professional standard down here? Yeah, well, as a great philosopher once said, more money, more problems. A série estreou em 2 de fevereiro de 2017 e teve apenas 4 episódios antes de Paxton falecer tragicamente. Ele havia passado por uma cirurgia de coração para reparar uma válvula defeituosa. A cirurgia não foi um sucesso e Paxton sofreu complicações fatais, incluindo graves danos nas artérias. Quase 2 semanas depois, ele morreu de um derrame. Os 9 episódios restantes de Training Day foram ao ar antes de serem cancelados. I don't give a rat's ass what these people do to each other. They just killed 6 of our own, so I'm gonna make damn sure they never see the inside of a courtroom. Red Fox, The Royal Family. Red Fox foi um comediante provocativo que ganhou fama ao longo dos anos 1960, devido ao seu estilo de humor atrevido. Mais tarde, ele obteve sucesso na televisão, estrelando filmes como Sanford and Son e The Royal Family. What's the matter with you? Them coffins, ain't they? Of course they're coffins, but they can't hurt you, Pop. Listen, come over here. Don't bother me. Would you come over here? Don't touch me. A última sitcom foi criada por Ed Murphy e foi ao ar entre 1991 e 92. Em 11 de outubro de 1991, Fox sofreu um ataque cardíaco durante os ensaios e caiu no chão. O seu personagem, em Sanford and Son, era conhecido por fingir ataques cardíacos, então todos no set pensaram que ele estava apenas encenando. No entanto, rapidamente ficou óbvio que algo estava seriamente errado.
Fox foi declarado morto logo após chegar ao hospital. Sem ele, o show caiu rapidamente nas avaliações e foi cancelado. You tell me you're gonna sit there and defy the man that made love to you last night? Rolling over on me accidentally in your sleep ain't my idea of making love. Steve Irwin, Os Mais Mortais do Oceano. Poucos apresentadores da natureza alcançaram a enorme popularidade de Steve Irwin. She's a little bit grumpy, this girl. You know what? You have shockingly little control over that animal. Yeah. Really, this animal has the capacity to, You're an idiot! Thank you. I can't help it. Esse homem impressionou uma geração com O Caçador de Crocodilos, que foi ao ar com grande aclamação no final dos anos 90 até os anos 2000. Infelizmente, a perigosa linha de trabalho de Irwin acabou levando a melhor sobre ele. Ele estava filmando um documentário chamado Os Mais Mortais do Oceano, quando foi perfurado no peito por uma raia e morreu de exsanguinação. And that's left Australia a country in mourning. At Irwin Zoo, flowers and well wishes. Even the Prime Minister left in shock. It's a huge loss to Australia. He was a wonderful character. O documentário foi concluído sem Irwin e foi ao ar no Animal Planet e no Discovery Channel em janeiro de 2007. Mais de 300 milhões de pessoas sintonizaram para assistir online ao seu serviço memorial. Freddie Prinze, Chico and the Man. Hoje, o nome de Freddie Prinze é lembrado por meio do seu filho famoso, Freddie Prinze Jr. Antes disso, porém, ele era um ator popular no seriado da NBC Chico and the Man. Ele interpretou o personagem titular Chico Rodrigues, que trabalha com Ed Brown, de Jack Albertson, em uma garagem no leste de Los Angeles. When you get out of here, go back to your own neighborhood. This is my neighborhood. I grew up watching this garage run down. No final de 1976, a esposa de Prinze pediu o divórcio e deixou o ator desanimado. 2 meses depois, Prinze tirou a própria vida. A terceira temporada de Chico and the Man terminou sem Prinze e iria ao ar mais uma temporada com um personagem substituto chamado Raul. No entanto, a audiência despencou sem Chico e o show foi cancelado após a sua 4ª temporada. It came to pass that the world got onto a bad trip. I mean, every dude was crude, lewd, and rude. People used to go into the art museums and throw mud on the paintings just so they could sit around looking at dirty pictures. Luke Perry, Riverdale. Luke Perry é mais lembrado como Dylan McKay em Barrados no Baile, mas teve um ressurgimento da carreira em 2017, quando começou a interpretar Fred Andrews, o pai de Art, em Riverdale. I got a call from your coach today. He's under the impression that you can't play varsity football because I'm making you work for me. Which is odd because you made it seem like you couldn't work for me because you were playing football. Em fevereiro de 2019, o programa estava no meio da sua 3ª temporada, quando Perry sofreu um derrame debilitante que o colocou em aparelhos de suporte vital. Cerca de um mês depois, ele teve um segundo derrame e a sua família decidiu deixá-lo ir pacificamente. Ele tinha 52 anos na época da sua morte. Riverdale refletiu a sua morte na estreia da 4ª temporada, onde Fred morre em um atropelamento. O episódio foi dedicado à memória de Perry e à sua co-estrela de Barrados no Baile, Shannon Doherty. Até apareceu para prestar as suas homenagens. Are you Archie? How do you know my name? Your father told me. Corey Monteith, Glee. Finn Hudson foi um dos personagens principais de Glee, mas infelizmente Corey Monteith só ficou no programa por 4 temporadas. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. O jovem ator lutou contra um transtorno de uso de substâncias durante a maior parte da sua vida. Na verdade, o papel de Monteith foi brevemente diminuído na 4ª temporada para que ele pudesse receber tratamento. Apenas 2 meses após o final da 4ª temporada, no entanto, Monteith morreu de uma overdose fatal de drogas. A produção de Glee foi brevemente adiada e Finn recebeu um adeus comovente no episódio The Quarterback. Seasons of love. Esse episódio foi supostamente muito difícil de filmar, e muitos atores coadjuvantes solicitaram que fossem incluídos no episódio para homenagear o legado de Monteith. John Spencer, The West Wing. Em 2002, John Spencer ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante em série dramática, por interpretar o chefe de gabinete da Casa Branca, Leo McGarry, em The West Wing. I'm Leo McGarry. Yes, sir. I wanted to meet you, and I wanted you to meet me. Yes, sir.
A participação de 6 anos do ator no show chegou ao fim em 2005, quando ele faleceu de um ataque cardíaco apenas 4 dias antes do seu aniversário de 59 anos. Em resposta, o personagem de Leo McGarry foi eliminado do programa e morreu fora da tela, também de ataque cardíaco. Leo? Leo? Somebody help me! He's back up. Let's go. He's down. He's down. The West Wing continuou por apenas mais alguns episódios antes de chegar oficialmente ao fim, com o final da 7ª temporada em 14 de maio de 2006. Mary Kay Bergman, South Park. Nas 3 primeiras temporadas de South Park, Mary Kay Bergman atuou como a principal dubladora feminina do programa. Ela dublou nomes como Sharon e Shelley Marsh, Wendy Testaburger e Liane Cartman, entre muitos outros. I want to know where I came from. Oh, Well, you see, Eric, sometimes when a man and a woman are attracted to each other, they want to be close to each other. No entanto, você não encontrará Mary Kay Bergman nos créditos. Em vez disso, ela usava o nome artístico de Shannon Cassidy em um esforço para permanecer anônima devido ao seu trabalho como a voz oficial da Branca de Neve da Disney na época. Bergman sofria de transtorno bipolar e ansiedade, e ela escondia isso de todos. Infelizmente, a sua saúde mental só piorou depois que a sua mãe foi diagnosticada com câncer, e em 11 de novembro de 1999, Bergman tirou a própria vida aos 38 anos. Hi, Stan. You said we were going to be Raggedy Ann and Andy, remember? Yeah. We were going to enter the costume contest as a pair. I know, but then I guess I just realized how stupid we would look. You what? John Eric Hexon, Cover Up. Em 1984, o modelo e ator John Eric Hexon começou a interpretar Meg Harper na série de ação da CBS Cover Up. Well, the pay here will be better. That is, if you get the job. Well, I don't know if I want the job. What is it? I thought you said you were up to a challenge. Well, the guy on the phone said it wouldn't be the usual kind of stuff you people do here. Para uma cena, Hexon recebeu o que ele acreditava ser uma arma de propulsão cheia de espaços em branco. Para se divertir durante um intervalo de filmagens, ele jogou uma roleta russa com ela. A arma era, na verdade, uma Magnum de calibre 44 funcional, e quando ele colocou a arma na têmpora e disparou o tiro, o chumaço do espaço em branco foi direto para a cabeça. O dano foi extenso e Hexon teve morte cerebral. A ventilator, that he needs that to stay alive. At the same time, the hospital is saying that tomorrow a major announcement, a decision will be made on Mr. Hexum. The speculation tonight is that he would be taken off that machinery. Ele acabou sendo retirado do suporte de vida e os seus órgãos foram doados para os necessitados, incluindo uma criança de 5 anos que precisava de um rim. Cover Up continuou sem ele e foi cancelado após apenas uma temporada. Andy Whitfield, Spartacus. Ao longo do primeiro semestre de 2010, Andy Whitfield estrelou como o gladiador histórico Spartacus na primeira temporada de Spartacus Blood and Sand. There can be but one man. Spartacus! Essa temporada terminou em abril de 2010, apenas um mês depois que Whitfield foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin estágio 4. A segunda temporada, Spartacus Vengeance, já estava em produção, mas foi posteriormente adiada após a trágica notícia. Whitfield derrotou o câncer em junho de 2010, mas voltou em setembro seguinte. Foi então que Whitfield deixou o papel e Liam McIntyre foi reformulado como Spartacus. Whitfield faleceu aos 39 anos em 11 de setembro de 2011. John Ritter, 8 Simple Rules. Um dos atores mais amados da TV, John Ritter estrelou como Jack Tripper em Three's Company. O último programa em que trabalhou foi intitulado 8 Simple Rules, onde Ritter interpretou um pai superprotetor chamado Paul Hennessy. Sack lunches? Only losers bring their lunches to school. I brought a sack lunch every day all throughout college. Loser. Em 11 de setembro de 2003, Ritter estava ensaiando uma cena quando começou a sentir fortes dores no peito e vômitos. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, onde foi tratado por um ataque cardíaco e, em seguida, diagnosticado com dissecção aórtica. Apesar das tentativas de cirurgia, Ritter morreu naquela noite no hospital. Quanto a 8 Simple Rules, o personagem de Paul Hennessy teria desmaiado em uma mercearia. Just so unfair. Honey, nobody said life was fair. God, I know that. I know that life isn't fair, but nobody told me it was going to be this cruel. Jim Henson, Vila Sésamo.
Esse lendário marionetista é conhecido por criar os Muppets e transformar o Vila Sésamo em um fenômeno da TV. How's your love life? What? How's my love life? How's your love life? Listen, I work on Sesame Street. You don't ask a frog questions like that. Enquanto seu trabalho se expandiu muito ao longo dos anos 70 e 80, Henson permaneceu ligado a Vila Sésamo pelo resto da sua vida. Enquanto Henson dublou uma infinidade de Muppets, os seus dois maiores personagens foram Kermit e Ernie. Henson faleceu em maio de 1990, em circunstâncias muito rápidas e surpreendentes. Ele se queixava de dor na garganta e cansaço, e em menos de 2 semanas tossia sangue. Quando chegou ao hospital, faltavam apenas algumas horas para morrer de síndrome do choque tóxico, decorrente de uma infecção bacteriana. O ator de voz Steve Whitmire posteriormente assumiu os papéis de Kermit e Ernie, e os interpretou por décadas. This is Kermit the Frog, and I'm here to find out why Oscar the Grouch likes public television. I don't like public television. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Phil Hartman, News Radio e Os Simpsons. A voz de Phil Hartman pode ser reconhecida em qualquer lugar. Esse lendário comediante interpretou Troy McClure e Lionel Hutz em Os Simpsons e apareceu em mais de 50 episódios do programa que fez história. Uh-oh. We've drawn Judge Snyder. Is that bad? Well, he's had it in for me ever since I kinda ran over his dog. You did? Well, replace the word kinda with the word repeatedly and the word dog with son. Em meados dos anos 90, Hartman também estrelou como o arrogante Bill McNeil no seriado da NBC News Radio. Tragicamente, ambos os papéis foram interrompidos quando Hartman foi morto por sua esposa na madrugada de 28 de maio de 1998. Ele tinha 49 anos. O personagem de Hartman em News Radio foi morto, e os seus personagens em Os Simpsons foram aposentados com honra. Was it just me, or did Dave's eulogy really suck? Totally sucked. It sucked. I think maybe Dave wanted the eulogy to be so good, he just tried a little too hard and lost perspective. Is that why it was 2 hours and 17 minutes long? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.